Chevrolet Vectra GTX, está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo na ponta da caneta. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Vectra aqui em análise, como eu disse, é o GTX, carroceria hatch, com motor 2.0, 8 válvulas flex e câmbio manual. Ano 2011. E essa é a versão top de linha para esse ano modelo, que foi o último ano de produção do Vectra aqui no Brasil. Mas vamos falar aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2022. Começando aqui pela tabela da KBB, que nesse vídeo faz referência a um veículo que esteja em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 34.512. Já a tabela FIP ficou um pouco acima desse valor, R$ 38.160. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Assim como também você vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver comprando um carro desse de outro município e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIP, você vai desembolsar para um carro desse R$ 38.693,74. Vamos arredondar aí, separa uns 39, 40 mil para pegar um carro desse inteirão, bem conservado, bem cuidado, com a revisão em dia, quilometragem na média e já de quebra pagar toda a parte de documentação necessária para você levar esse carro para sua casa. Mas já que eu falei em documentação, né? Vamos falar aqui dos custos anuais para você manter um carro desse, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIP. Porém, esse ano, excepcionalmente, foi recolhido não sobre o valor de FIP de 2022, e sim sobre o valor de 2021, que na época estava em R$ 29.529. Então, 4% desse valor ficou em R$ 1.181,16. Assim como você também vai precisar pagar a taxa de licenciamento. Preço aqui também no meu estado, esse ano ficou em R$ 135,95. E também o seguro, que é interessante você pensar fazer para um carro desse. Apesar de um 2011 aqui já está começando a sair daqueles carros com menos de 10 anos de uso, né? Então pode ser um pouquinho mais complicado de você conseguir um seguro para ele. Mas ainda assim vou colocar aqui uma média de 5% da tabela FIP, que eu costumo cotar aqui nos vídeos do canal, tanto para ficar uma comparação mais justa, como também porque você ainda pode encontrar uma seguradora para fazer uma cotação para você. Então vai ficar em R$ 1.908. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, pegando o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em julho de 2019, estava em R$ 30.209. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.650,33, em percentual dá 6,95%. Para a categoria dos hatch médios e para o ano de fabricação desse carro, até que está bem condizente. Mas somando aqui todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 574,78. Isso por mês dá R$ 47,90. Mas tenha em mente que esse custo só está sendo baixo assim por causa dessa inflação que ele teve no seu preço. Ou seja, quem está tendo um custo baixo desse de fato
é quem comprou um carro desse há 3 anos atrás e está usando ele hoje. Porém, só vai perceber esse custo baixo, de fato, se ele vender esse carro agora também na tabela. Porque aí vai abater boa parte dos gastos que essa pessoa teve com documentação e seguro. Mas para você que está pensando em comprar um carro desse agora, muito provavelmente nos próximos 3 anos, esses veículos devem começar a baixar um pouco de preço. E aí você vai ter que somar aos custos envolvendo IPVA, licenciamento e seguro, o custo de depreciação que esse carro tiver quando você for vendê-lo também. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Vectra GTX? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec com sensor de desgaste, vão ficar em R$ 328. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 443. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 70. Já os pneus, nas medidas 215, 45, 17, cotei aqui os Continental Extreme Contact DW, vão ficar em R$ 2.120 os 4 pneus. Óleo de motor, a especificação aqui da Chevrolet é a 5W30, e esse motor GM Família 2 pega 4,5 litros com a troca do filtro. Então cotei 5 litros de um Acedelco 100% sintético com API SN na viscosidade 5W30, R$ 270. Correia de acessórios da Gates, seu tensor, só a correia, R$ 49. Já o kit de correia dentada, aqui a correia da Gates e com tensor incluso original GM, vai ficar em R$ 129. Bem barato, eu diria. Falando agora em filtros, todos da Manfilter, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 46. Filtro de óleo, R$ 23. Filtro de combustível, R$ 31. E o filtro do ar-condicionado, R$ 39. Amortecedores, cotei os 4 da Monro, modelo O Spectrum, pressurizados a gás, vão ficar em R$ 1.577. Pelo porte desse carro, até que tá na média. E como estamos falando aqui de um Vectra com câmbio manual, não vai entrar no somatório os custos de troca do fluido do câmbio. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Vectra GTX 2011, vai ficar em R$ 5.125. Um preço, eu diria, bom, razoável, acessível, considerando aqui que é um hatch médio, com motor 2.0. Então, tudo certo. Eu diria que a única coisa que fugiu um pouco aqui da curva foram os pneus, porque nessa versão GTX, ele conta com rodas de aro 17. Então, pneus um pouco mais largos, perfil baixo, vão encarecer um pouco essa cesta de peças. E também o kit de pastilhas de freio, que aqui conta com sensor de desgaste, pois esse GTX aqui tem um computador de bordo, que lá informa quando as pastilhas estão na hora de trocar, então com essa tecnologia que acaba ficando um pouco mais cara a substituição. Algo para ficar ligado. Mas no mais, bem acessível de manter esse carro. Falando agora em custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, esse carro tem um motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente um pouco melhor que o etanol. Está numa média de R$ 6,99 o litro, baixou um pouco de preço aí nos últimos dias. E esse Vectra tem um tanque de 52 litros, então você vai gastar R$ 363,48 para enchê-lo. E como que é o consumo? Falando aqui em dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz 5,9 km por litro com etanol e 8,3 na gasolina. Já na estrada 7,7 no etanol e 11 na gasolina. Esses motores GM Família 2 aí, 2.0, 2.2, 2.4, 8 válvulas ou 16, geralmente tem consumos de combustível um pouco mais elevados. Não tem jeito. Dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trânsito, do trajeto, talvez você consiga ir na estrada, na gasolina, uns 12, 13,
se tiver muita descida, uns 14, né? Mas geralmente, numa média global, o Vectra vai tender a ter um consumo um pouco mais elevado. Falando agora em autonomia, também ainda pegando aqui dados de ficha técnica, na cidade esse carro pode rodar 307 km com tanque cheio de etanol e 432 com tanque cheio de gasolina. Já na estrada, 400 km com etanol e 572 com gasolina. O tanque não é dos maiores, né? 52 litros de capacidade, e o consumo é elevado. Então, a autonomia vai ficar um pouco prejudicada mesmo. Porém, esse é um carro muito bem equipado, como eu falei, né? É a versão top de linha do Vectra hatch. Então ele já conta de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, sendo que os retrovisores têm rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, limpador de para-brisas com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajuste elétrico, controlador de velocidade, duplo airbag frontal e ABS com EBD e faróis e lanternas de neblina. E o único opcional disponível aqui para esse Vectra seria o câmbio automático de 4 velocidades, que é um câmbio até bem resistente, confiável, porém só tem 4 marchas, é um câmbio de concepção um pouco mais antiga, não tem uma estratégia ali tão avançada para favorecer a eficiência, então esse câmbio vai acabar elevando ainda mais o consumo de combustível desse carro, o que não é legal, não é verdade? E na parte de som, conta com um sistema premium da Chevrolet, que tinha uma qualidade ali, principalmente de áudio, um pouco melhor do que os sistemas mais simples, e as conexões são leitor de CD, Bluetooth e comandos no volante. Mas falando agora em conjunto mecânico, aqui o conhecidíssimo motor GM Família 2 de 8 válvulas 2.0, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. Aqui a última atualização desse motor de 133 cavalos na gasolina e 140 no etanol a 5.600 RPM e torque de 18.9 kg na gasolina e 19.7 no etanol a 2.600 RPM, bastante torque já em baixos giros, o que é bem legal. Esse motor é o mesmo do último Astra também, né? O famoso Astra de 140 cavalos, mesmíssimo motor. Para o Vectra aqui, que é um pouquinho pesado, 1.303 kg, isso porque eu estou falando do hatch médio, né? A relação de peso-potência ainda ficou aceitável, 9.3 kg por cavalo. E o 0 a 100 ficou em 10.2 segundos. O desempenho vai ser bom, vai ser condizente, não vai fazer feio frente aos seus concorrentes. O câmbio aqui é o F17.5 Plus WR, de relações um pouco mais alongadas, com bons engates, 5 marchas, sem susto, sem problemas, câmbio excelente. Assim como o sistema de suspensão também, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, sem sustos, não tem problemas crônicos aí nessa parte. Sistema de freios também um pouco mais refinado aqui, conta com disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. E o sistema de direção é hidráulica, convencional, rouba um pouquinho mais de potência do motor, mas também de manutenção um pouco mais barata se necessário. O porta-malas tem 345 litros de capacidade. Não é nem de perto aqui referência para o segmento. Então o porta-malas eu diria até pequeno, está perto de um porta-malas de um Focus hatch de terceira geração. Mas dá para levar bagagens aí de 2, 3 pessoas no máximo. Porém, se você não for levar passageiros no banco de trás, você pode aumentar essa capacidade de carga, porque ele conta com bancos rebatíveis e bipartidos. Falando aqui dos pontos positivos principais de se adquirir um Vectra GTX, o primeiro deles é a robustez e confiabilidade mecânica, motor que não quebra com facilidade, óbvio, né? Se você cuidar bem dele, fizer as manutenções ali no tempo correto, com bom desempenho, aliado a peças baratas. Aqui para esse motor é tudo muito barato, tudo muito acessível, tanto na parte preventiva quanto corretiva. Além disso, nessa versão mais completa, né, GTX, conta com uma boa lista de equipamentos bem condizente com a época desse carro. O acabamento e espaço interno são bons, apesar dos materiais terem caído um pouquinho de qualidade comparado com a segunda geração do Vectra, né, que saiu de linha lá em 2005. Mas aqui ainda preserva um bom espaço interno, bem semelhante ao Astra. Além disso, é um carro de boa estabilidade, faz curvas com tranquilidade, com segurança, carroceria não rola muito.
É um carro com bom prazer ao guiar, boa posição ao volante, comandos também bem localizados, nada a reclamar na parte de ergonomia. E além disso, é um carro que hoje está tendo até uma certa procura no mercado, aí na faixa dos 38, 40 mil reais, hatch médio, quem está procurando pode ser uma excelente opção de compra com certeza. Porém, os pontos negativos aqui tenho que citar. O consumo de combustível é elevado, como já mostrei aqui em números. Porta-malas é pequeno, é um carro um pouco baixo em relação ao solo, como vários outros Chevrolets aí, então você tem que ter um cuidado adicional aí nas lombadas e rampas. E nessa versão, que conta com pneus de perfil um pouco mais baixo, ele pode ser um pouco mais desconfortável em estradas e ruas não muito bem pavimentadas. Mas tirando isso, pode ser sim uma excelente opção de compra, com certeza. Mas me diga você, frente a toda essa análise que fizemos, você levaria um Vectra GTX para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final uma playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Tá na dúvida entre um Vectra GTX, talvez um Focus Hatch, um Golf, um Bravo, não sei. Muito provavelmente lá já vai ter o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e escolher o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.